Com esse vídeo do padre Paulo Ricardo, eu estou inaugurando uma playlist chamada Reagindo ao Pensamento Não Sintrópico de Expoentes da Cultura Brasileira. Bom, não tenho a menor dúvida que o padre Paulo Ricardo é uma personalidade muito interessante e ele tem um pensamento conservador que ele articula com muita inteligência e muita propriedade. Por isso que eu tomo esse primeiro vídeo dele para análise. Inclusive, eu sigo o padre Paulo Ricardo. Mas aqui o meu interesse por esse vídeo dele é exatamente porque o pensamento do padre Paulo Ricardo, eu não posso dizer que seja um pensamento sintrópico. Então foi o vídeo que eu escolhi para poder discutir um pouco sobre isso, tá certo? Eu vou deixar rodar aqui um pouquinho do vídeo para mostrar o que é que me interessa nessa fala do padre Ricardo. O Descartes ele diz que esse método dele de dúvida metódica nasceu de 3 sonhos que ele teve, né? No dia, se não me engano, 10 de novembro de 1619, né? Procura aí na internet, vocês vão achar a data fácil. 3 sonhos que ele teve. Mas é interessante como a interpretação, ele teve o sonho e ele não entendeu o sonho que ele teve. Ele entendeu tudo o contrário. Ou seja, ele está Então, é muito interessante essa observação do padre Paulo Ricardo, né? Porque ele coloca o dedo na ferida, assim, com muita perspicácia. A gente sabe que a ciência ocidental moderna, ela foi em grande parte moldada por esses 3 sonhos que Descartes teve, né? Que, aliás, isso é um marco, assim, um divisor de águas entre aquilo que a gente chamava de filosofia medieval e depois de filosofia moderna. Então, a filosofia moderna nasce com Descartes, em certa medida, um pouco influenciada por esse sonho, né? Agora, o interessante para mim, por estar comentando esse vídeo, é o modo como a gente acessa o significado, a importância do sonho, né? Vamos perceber que para o Descartes, ele vai tirar daí todo o sentido para a sua filosofia. E como, se eu não tenho interesse em olhar para isso, aí eu vou pelo caminho do padre Paulo e fico atento a outros detalhes que, na verdade, não são os mais importantes da experiência, né? Então, vou ver se eu consigo explicar melhor isso que eu estou dizendo, né? Nos sonhos, eu vou deixar depois o padre Ricardo falar um pouco mais sobre isso. O que o Descartes se dá conta, e é isso que é importante, não toda a discussão aí que o padre vai trazer para a gente, né? Que é importante como estratégia para defender o ponto de vista dele, ou da igreja, ou daqueles que defendiam a filosofia medieval, mas não é o que interessa e que ficou para a história, né, com esse momento de ruptura com a filosofia medieval. O que é que tem de interessante que o Descartes acorda com esses sonhos? Que ele se dá conta que nos sonhos a dúvida, ela estava ausente. Então, numa série de situações que, se eu estivesse experimentando no estado de vigília, elas pareceriam absurdas, no sonho elas são percebidas e aceitas como verdades. Por quê? Porque ali no sonho a nossa razão crítica ela está dormente. E é daí, então,
que vem o grande insight, o insight de Descartes, né? Que ele associa a capacidade de duvidar a essa coisa que se dá quando a gente está acordado. Então, uma vez que eu estou acordado, eu percebo que eu tenho os meios para reconhecer e validar de uma forma racional e objetiva verdades e modelos teóricos sobre a realidade. Ou seja, para Descartes, o pensamento ancorado na dúvida, né, torna-se assim um instrumento fundamental para a revelação das verdades sempre relativas do mundo, ou seja, para a própria constituição daquilo que a gente entende como ciência. E qual é o problema e por que o padre Paulo procura eufemisticamente deixar isso em segundo plano para mostrar a história mais descritiva dos sonhos, né? É que isso contraria, obviamente, a verdade da Igreja, de que a dúvida é a ocasião e a oportunidade que a gente dá para o demônio nos afastar da nossa fé religiosa. Porque na Idade Média seria a fé que seria a grande âncora, o grande pressuposto fundamental do nosso sistema racional. Então vamos ver mais um pouquinho do vídeo para ver como isso fica claro. Tá bom? Você vê claramente que tem no sonho o conflito interior de ir para a igreja rezar ou sair da igreja para coisas prazerosas e agradáveis. Ele inverte tudo o contrário na interpretação do sonho. E assim a gente vê a consciência do Descartes é exatamente essa. Uma consciência perturbada, né? Que quer, através da lógica e da matemática, encontrar uma paz, um arrazoado que põe o seu ego em paz, tranquilo, que eu não preciso, né, continuar no meu caminho católico, não preciso. Você vê claramente isso na pessoa, e isto não é um detalhe nos filósofos modernos. Isto é a regra. Você vê claramente que os filósofos modernos, todos eles, têm um pensamento para justificar a vida. Então, quer dizer, o Descartes ele fica conhecido porque, utilizando esse método de duvidar, né, ele chega àquela famosa expressão cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Como é que isso se constrói? Ele vai dizendo, eu posso duvidar disso, eu posso duvidar daquilo, eu posso duvidar que esse mundo é real, eu posso duvidar de tudo que me dizem. Ou seja, eu coloco tudo em dúvida. Agora, tem uma coisa que é impossível duvidar, né? Eu estou sentindo aqui que eu estou pensando. Eu penso. E se eu penso, logo eu existo. Então a existência é a minha primeira certeza sensível. A primeira verdade que eu chego de maneira indubitável. E eu chego a ela não pela fé, né? Não pela aceitação dos dogmas, mas exatamente por esse exercício que o padre Paulo Ricardo vai dizer que é uma espécie, que representa uma espécie de afastamento da igreja, do catolicismo, né? Por quê? Porque passa a ser uma confiança que você põe não mais nas verdades externas que você tem nos textos sagrados, né? Mas naquilo que você tem a oportunidade por você mesmo comprovar. Por isso que ele diz sobre essa instância do eu, né? Vamos dizer assim, que ele vai dizer que esse é um problema para todos os filósofos modernos. Ora, obviamente, eles são modernos exatamente por isso, que eles romperam
com a fé cega do período medieval, né? Vamos ouvir mais um pouquinho para ver como isso fica claro. É muito bem argumentado, muito inteligente. Eu não estou criticando, não. Só estou contrapondo assim esse olhar sintrópico que a gente está desenvolvendo, né? E deixando claro, obviamente, que esse pensamento anterior ainda não atende a esses critérios do contemporâneo paradigma sintrópico que a gente tem tratado há algum tempo já no canal. Vamos ouvir um pouquinho mais, então. Metanoia, a mudança de mentalidade que Jesus nos diz é o seguinte: olha, essa maquininha de enganar que está aqui dentro, você tem que se adequar à verdade, mesmo que ela vá doer. Então, essa maquininha que está aqui tem que se adequar à verdade, né? Então, existe uma expressão que começa lá com Santo Agostinho, quando ele fala no cogito. Depois, Santo Anselmo vai criar essa expressão que fala dessa adequação dessa maquininha. A expressão que define o período medieval, né, que é fides querens intellectum, ou seja, a fé como pressuposto para o conhecimento, que é exatamente a formação, a afirmação que o Descartes prova equivocada, né? Porque essa fé já, assim, empiricamente, né, já vinha se mostrando pobre para, por exemplo, entender a ciência que estava nascendo. Os exemplos de Galileu, Giordano Bruno, Copérnico, né? Por quê? Porque era um dogma de fé que a Terra é o centro do universo. E, de repente, por esse outro modo, meio cartesiano de olhar para, assim, o universo, você se dá conta que a Terra gira em torno do Sol. Então é esse movimento de eu não me basear na fé, mas entender essa minha capacidade de chegar à verdade, que vem de um outro lugar, né? E que me permite duvidar, questionar, que tem uma espécie de bom senso, tem uma espécie de espírito de luz dentro de mim, que me encaminha. É isso que caracteriza a filosofia moderna. E o encaminhamento do padre Paulo Ricardo é uma maneira assim tranquila, educada e eufemística, basicamente para colocar que o Descartes era um herege, que estava se afastando daqueles valores da igreja. Vamos ouvir mais um pouquinho. Mas coragem? Você não precisa do 2 mais 2 igual a 4. Você só precisa saber que tem alguém que sabe das coisas, e é Deus. Então, olha só, muito importante isso, porque aqui, se você olhar para o próprio cenário, né? Se você olhar para a vestimenta dele, a cadeira onde ele está sentado, a ambientação, a iluminação, tudo sugere muita autoridade, que é aquele que tem autoridade para tratar da palavra de Deus, ou seja, ele traz para a gente o argumento de autoridade, que é essa palavra abalizada de Deus. Então é isso um pouco também que é criticado no período moderno, porque se diz, não, o argumento de autoridade não se sustenta ante as evidências do bom senso, né? Então, é isso que eu queria pontuar aqui. Você está querendo ver que claramente que a filosofia moderna ela parte de uma pretensão onde o homem quer ocupar um lugar que não é dele, que é de Deus. Ou seja, os filósofos antigos, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás, sabiam que Deus sabia. E eles buscavam a verdade. Descartes quer saber.
como 2 mais 2 é igual a 4. Então, eu consigo entender essa crítica do padre Paulo Ricardo, né? E o esforço que ele está fazendo para chegar nesse lugar que a gente trabalha aqui, que é o desse olhar sintrópico, né? Por quê? Porque é óbvio, e aí em parte eu até concordo com ele, que o distanciamento da ciência, da centralidade da fé no processo do conhecimento, resultou numa separação entre a razão e o afeto, né? E isso traz uma série de consequências. Porque o ponto de partida de Descartes, como nós sabemos, é a consciência de si, o cogito, né? Esse cogito que tinha sido expresso por Santo Agostinho, como ele citou, né? E que de alguma maneira, fala de um tipo de verdade, né? Então, que verdade é essa que, assim, aparentemente coloca como contradição a visão medieval e a visão moderna, né? Qual é essa verdade mais profunda que consegue harmonizar essa contradição? Bom, eu gosto de acreditar, né, que o Ocidente, em grande parte, ele não conseguiu perceber, né, quão próxima essa conclusão derivada do cogito cartesiano, cogito ergo sum, estava de uma outra alcançada séculos antes na Índia, quando o grande filósofo Shankara chegou à afirmação da não realidade de todas as coisas objetivas. Ele dizia Brahmam Satyam Jagati Mitya, para expressar a única realidade indubitável, que é o espírito, o ser, né? Que é um pouco que o padre Paulo procura apontar, né? Então, o método cartesiano, de certa forma, ao supor que todas as coisas são falsas, abriu também espaço para a descoberta desse luminoso sentimento que nos conduz à consciência do indubitável. E está aí a sua importância, né? Por quê? Porque se o ponto de partida de Descartes é a consciência de si, né? Eu tenho que lembrar que esse cogito também foi o ponto de partida de Santo Agostinho, né? E se o Ocidente, de alguma maneira, entra nessa contradição e não consegue dar conta do fenômeno, nesse século XXI, quando eu uno essas duas tradições, Oriente e Ocidente, eu percebo que em Shankara eu posso encontrar aquilo que lança luz sobre o que pretenderam Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás, né? Porque acho que assim todos concordam que essa razão, né, que se torna confiável em Descartes, né, ela só é confiável quando é iluminada por essa luz que reside no espírito, ou seja, essa luz do nosso sagrado coração. Então é essa luz que torna as nossas ideias claras e distintas, como exige o método cartesiano. E tanto Descartes quanto Shankara, eles propuseram métodos para disciplinar a mente e liberá-la dos dogmas, né? Eles concluíram que matéria, espírito, extensão e pensamento são irredutíveis nesse plano existencial, né? Então, o cogito, ao contrário do que dá a entender o padre Paulo Ricardo, né, ele não é essa armadilha inescapável, né, que faz com que eu perca a verdade, que eu cometa esse grande equívoco. Na verdade,
Se eu tenho essa compreensão sintrópica, que eu tratei também em vários lugares, né, eu percebo aí a chave para construir essa ponte que o Descartes pretendia e fracassou nisso, entre o eu e o mundo. Essa mesma ponte que Santo Anselmo pensava ter alcançado por meio da sua expressão fides queres intellecto, deixando na fé esse papel de fazer essa ponte, né? Aquilo que me permite chegar à verdade, vamos dizer assim, né? Então, vamos ouvir mais um pouquinho só para a gente encerrar essa análise de hoje. Vamos ver o que ele está dizendo. Né? E assim os filósofos modernos terminam no grande desastre que depois, historicamente, irá se desenvolver a partir disso. Estou citando para vocês aqui o primeiro pensador filosófico moderno, vocês terem noção das coisas, e a partir disso a gente entender por onde é que nós temos que ir para nos formar e formar verdadeiramente. Então, perfeitamente. De novo, eu entendo onde o padre Paulo Ricardo ele quer chegar, né? A crítica, né? Porque se eu fiz essa aposta na filosofia moderna que leva ao desenvolvimento da ciência, e a ciência lá no período iluminista, né? Gerou todo esse progresso científico, todos esses avanços, né? Hoje em dia a gente percebe que esse progresso é simplesmente essa marcha, né? Em direção ao precipício, né? Porque quanto mais a ciência avança, mais parece que a gente está próximo de uma catástrofe, né? Com o colapso total dos recursos naturais, com toda essa crise ambiental e tantas outras coisas. Então, é válida essa crítica. Ou seja, ele apresenta uma parte da verdade, quando fala dessa ligação com o espírito, e Descartes apresenta outra parte da verdade quando exige essa racionalidade. Como é que eu concilio essas duas coisas? Como é que eu harmonizo essas duas coisas? Para pensar em uma ciência que salve o planeta, ao invés de condená-lo à destruição, né? Então, visivelmente, a gente já se dá conta que existe um novo paradigma sendo formado e que tem essa preocupação. Quando a gente olha para as ciências da vida, quando a gente olha para a ecologia, quando a gente olha para esse tipo de ciência que leva em conta o espírito, ou seja, leva em conta o sentimento, né? E me faz perceber que as águas são sagradas, os rios são sagrados, as florestas são sagradas. Ou seja, eu tenho esse sentimento de unidade de todas as coisas. Então, esse novo paradigma que leva em conta isso é exatamente o que a gente chama do novo paradigma sintrópico. Ou seja, que com esse novo paradigma a gente está inaugurando uma nova ciência, que é a ciência sintrópica. E que para a gente desenvolver essa ciência, a gente precisa exercitar uma praxis sintrópica. E que eu exercito e me descubro nessa praxis sintrópica, entre outros meios, por meio da meditação, que é um pouco próximo daquilo que os medievais colocavam como no papel da oração, né? E então esse é um caminho que vem sendo proposto contemporaneamente, que é o objeto, assim, para quem quiser saber mais, né? Disso que a gente chama de cultura sintrópica, essa cultura que a gente acha que está emergindo nesse novo milênio e que é objeto do nosso canal. E que nessa playlist especial a gente vai apresentar aos pouquinhos, sempre contrapondo com aqueles pensadores que estão nesse limiar, mas que a gente ainda não pode dizer que
que já façam parte desse movimento novo, revolucionário, que é o movimento sintrópico. Onde que eu percebo esse movimento já acontecendo, né? Você pega pesquisadores como o Varela, Maturana, Arnaez, né? Esses que se valem de expressões como ecologia profunda, altruísmo biológico, autopoieses. Ou lá ainda nos anos 70, acho que o primeiro começou a apontar para isso, né? O Fritjof Capra, quando escreve o tal da física, né? Todos eles estão indicando isso que agora toma forma, que é essa nova ciência sintrópica, que ela é fundada na subjetividade e ela apresenta para a gente uma visão de mundo monista, onde todas as coisas estão interligadas de uma maneira sistêmica e a gente entende todo o universo como uma espécie de ser vivo, né? E essa é uma espécie de sentimento que eu desperto por meio das práticas de educação, que por isso mesmo são as práticas que visam educar a nossa mente para que ela fique sensível a esses sentimentos superiores, ignorados até o final do século XX pela ciência tradicional. Então é exatamente esse entendimento progressivo que está iniciando o processo de reunificação das esferas da razão e do sentimento. Então, é esse o meu vídeo de hoje. Logo mais eu posto o segundo sobre essa mesma temática. Grato a todos.